Deus, venho te entregar a vida do nosso irmão Kevin. Que nesta noite, Pai, neste momento, ele possa nos apresentar a Tua palavra, Pai, da melhor forma possível que ele estudou. E ele vai, eu tenho convicção de que ele está com o coração aberto e com a língua, a boca afiada por Ti, para que a palavra do Senhor, ministrada por Ele, impacte o nosso coração e que possamos buscar mais intimidade contigo e que o Senhor use o Kevin como uma ferramenta Tua nessa noite, Pai. Te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem a vocês. Já faz um bom tempo, né? Não me lembro agora, não sei se coisa de um ano, foram alguns meses, pastor? Foram meses, né? Um mês que eu estive aqui da última vez. E quando me falaram sobre o tema dessa conferência, né? Mais íntimo, mais santo. E eu achei interessante porque lá na Igreja de Defesa da Fé, nós costumamos eleger um tema anual, né? E nós nos desenvolvemos ali ao longo do ano, nossas mensagens, nossos eventos, muito em torno desse tema. O tema desse ano lá na nossa igreja foi avivamento. E avivamento, como todos vocês sabem, né? Nas Escrituras ele diz muito respeito ao arrependimento e ele diz muito respeito à santidade. Então a gente falou muito sobre santidade lá na igreja esse ano, tem falado muito sobre isso. E a mensagem que eu irei trazer aqui hoje, ela está muito no contexto do que nós temos vivido lá na nossa igreja, né, do que temos ensinado lá na nossa igreja. Eu gostaria de começar pedindo a toda a igreja que abrisse na passagem que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. Amém. Assim diz a Escritura: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos aqui mais uma oportunidade. Nos foi dado liberdade, assim como a equipe de teatro aqui fez, de estar louvando ao Teu nome, de estarmos ouvindo aqui a Tua palavra, sem sermos duramente massacrados e destruídos, Pai, como tem acontecido em muitos lugares do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua obra redentora em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou aqui perdidos, numa maneira vã de viver, em pensamentos inúteis, presos em nossos pecados, mas o Senhor enviou o Teu Filho. E obrigado, Jesus, porque por meio da Tua obra nós somos libertos. E o Senhor nos entrega o Teu Espírito, e o Teu Espírito nos ensina todas as coisas. Então essa noite eu peço, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações e nos esclarece, Pai, o Teu mistério que foi revelado em Jesus Cristo. Nos faz entender claramente qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que haja clareza, que hoje haja esclarecimento. E é assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, santidade, como todos vocês sabem, é um assunto bem amplo. Na verdade, é um dos assuntos mais fundamentais das Escrituras, né? Se você for analisar teologicamente, é um dos assuntos mais importantes da teologia, da vida cristã. E eu percebo que a dúvida a respeito de como ser santo, né? O que é santidade, como ser santo, é uma questão que parece, né, ao mesmo tempo que as pessoas, você perguntar para 10 pessoas na igreja, você vai ter talvez 10 respostas diferentes, e as pessoas elas vão ter muito que falar a respeito disso, né? E o mundo, se você fosse analisar o que ele tem a dizer sobre santidade, talvez você tivesse uma imagenzinha de alguém com roupinhas brancas, um auréolo na cabeça, né, segurando ali as mãos, fazendo oração, coisa do tipo. Mas nós que somos os filhos de Deus sabemos, né, que santidade, se você for analisar o rigor do que a palavra significa, lá no hebraico, na antiga aliança, ela quer dizer diferente, ela quer dizer separado, diferente e separado. Quando você vai ler o livro do Levítico, né, por exemplo, você vai ver ele repetindo isso o tempo inteiro.
vocês precisam ser santos, vocês precisam ser separados, vocês precisam fazer diferença entre sagrado e profano, vocês precisam fazer diferença entre santo e o comum. Então, santidade é uma coisa que para o cristão não é uma opção, não é algo opcional. Eu não sei se talvez hoje a sua ideia sobre santidade é, quem sabe amanhã eu possa buscar mais um pouco de santidade. Hoje aqui eu vou viver mais do jeito que eu estou aqui, mas santidade não é uma opção. E, na verdade, quando você vai analisar a santidade na Nova Aliança, ela vai trazer algumas promessas para a vida do cristão, que elas são condicionadas diretamente à santidade. Então, um cristão que ele não tem santidade, o que é que vai acontecer com ele quando ele não tem santidade? Se a igreja puder abrir aqui na carta dos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, né? Hebreus 12, 14. A palavra vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Já parou para perceber que é interessante, a Escritura fala, ninguém verá o Senhor. E eu acho interessante porque quando você pensa de maneira literal sobre essa promessa, a Bíblia parece dar a entender que se você for santo, você vai ver Deus literalmente, né? Mas eu e você, se você já está aqui há algum tempo, se você está andando com Cristo há algum tempo, você sabe que esse texto aqui, ele muito provavelmente, porque não é comum da experiência de nenhum cristão, ver Deus o tempo inteiro com os olhos físicos. Então nós estamos falando de uma teofania. Do que então nós estamos falando, né? É interessante essa ideia. Cristo, ele havia prometido, por exemplo, se nós formos nos aludir aqui a João 14, 19, a primeira parte, não precisam abrir, mas ele vai dizer, o mundo em breve não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês viverão. Então o que é que se vê? A grande verdade a respeito disso, da santidade, é que Deus, ele está sempre presente. Você sabia disso? Deus, ele está presente em toda a criação. Deus está presente nos céus, Deus está presente na terra, e na verdade, se você for olhar a rigor escatológico, falando sobre a eternidade dos condenados lá no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que eles vão queimar na presença do Cordeiro. Então até naquele lugar Deus também está. É impossível fugir da presença de Deus. Davi vai orar a respeito disso. Se eu subir ao lugar mais alto, tu lá estás. Se descer ao lugar mais profundo, tu lá estás. Então Deus está sempre presente. Deus está presente aqui agora. Deus está presente na sua casa. Ele está presente no seu trabalho. E na verdade o grande desafio do cristão é que sem santidade ele não vai perceber o Senhor. E aí Paulo vai dizer, né, muito sabiamente, quando ele profere ali o seu discurso no Areópago, lá em Atenas, aos atenienses, ele vai dizer que Deus, ele havia feito as coisas, não é, daquela forma que ele fez, gerando toda a humanidade de um só homem, estabelecendo os seus limites e territórios de toda a humanidade, dos povos. Lá em Atos 17, 26, ele vai dizer, ele fez assim, para que os homens pudessem, tateando, encontrá-lo, embora ele não esteja longe de todos nós. Então, Deus está presente, e sem santidade, você não o perceberá. Você não o perceberá. Então, nós podemos, a partir do que a Escritura está falando aqui, fazer um diagnóstico, né? Se hoje você diz que não consegue ver a Deus, que você não consegue perceber a Deus, que você não consegue ouvir a Deus, então muito provavelmente existe um problema de santidade na sua vida. Porque a Bíblia promete, ela garante, com santidade você verá a Deus. E aí, inclusive, podemos nos lembrar do que Jesus falou, não é? Em Mateus 5:8, nas bem-aventuranças, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Aqui, pureza de coração, podemos igualar com santidade. Santidade, pureza de coração. Então, sem santidade, o cristão, ele não percebe o Senhor, nem muito menos, na verdade, ele percebe as próprias trevas. É interessante isso. Muitas vezes a gente vai encontrar cristãos dentro da igreja que, bom, de cristãos talvez só tenha a confissão de boca, né? Porque quando você vai olhar na vida dele, parece que o diabo está do lado dele, mas ele não consegue ver. É impressionante isso.
Você perde totalmente a noção. Apesar de Deus estar em todos os lugares, tem momentos específicos onde, na verdade, o que está tomando conta daquele lugar, o que está tomando conta daquela vida não é Deus, é o diabo. E o cristão sem santidade não percebe nem Deus e nem o diabo. E aí você pode ver o diabo entrar no lugar, entrar na sua vida, entrar em você, e você não se dá conta, porque não tem santidade. Então, mais uma vez, eu gosto de reforçar isso. Santidade não é uma opção. Santidade é uma questão de sobrevivência. E na pregação de hoje, eu quero extrair a partir desse texto, né, que nós lemos aqui, e de alguns outros textos que nós iremos analisar, 3 coisas a respeito da santidade. 3 contextos, 3 prerrogativas que todo cristão ele precisa ter em mente quando ele precisa responder essa pergunta: como ser santo? Como é que eu posso agradar a Deus sendo santo? Então, primeiro ponto, eu já gostaria de dar o panorama geral da pregação, que é para ficar claro para todo mundo onde é que a gente vai chegar, né? O primeiro ponto é: a perseverança e a constância são essenciais na busca por santidade, certo? O segundo ponto é o perigo de você negligenciar as coisas internas, ou seja, a chave da santidade são os seus pensamentos. E o terceiro ponto que nós iremos usar aqui para finalizar será o perigo de você negligenciar as coisas externas a você. Então, vamos começar indo pelo primeiro ponto, não é? A perseverança. E nós vamos voltar aqui ao texto base, vamos lê-lo novamente e vamos nos atentar, fazer uma espécie de lente, né, para ampliar aqui esse texto e observar algumas coisas aqui na frase que Paulo ele traz à igreja de Colossos, né? Então ele vai dizer assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, vamos analisar um pouco essa frase aqui no original. Vamos fazer um exercício de exegese, né? Um exegese bem simples, certo? Nada muito complicado. Vamos olhar lá na língua original. Se você for olhar essa frase aqui no original em grego, e eu peço perdão aqui se tiver algum teólogo especialista em grego da Nova Aliança, tá? Pela minha pronúncia, não sei se vai estar muito correta. Mas no grego seria algo como ta anofroneite meta epitesges. Então, qual é a palavra que nós queremos prestar atenção aqui, né? No português, a primeira frase aqui traduzida é o mantenham. Então, nós queremos olhar para uma palavra aqui, um verbo, na verdade, que está no grego, que é esse phroneite, o mantenham. Esse verbo, ele é interessante, porque ele tem 2 características. Ele está no presente ativo e ele está no imperativo. Presente ativo e imperativo. Então, quando você percebe isso sobre essa ordem de Paulo, você vai entender 2 coisas. A primeira coisa, você não foi chamado para colocar os seus pensamentos nas coisas do alto de vez em quando. Paulo não está dizendo mantenham no sentido de todo dia no meu devocional, se é que o sujeito faz devocional, eu vou colocar o meu pensamento nas coisas do alto. Mas quando eu saio para o meu trabalho, aquilo ali é o secular. Eu vou viver o secular ali. Eu vou manter aqui no meu devocional, mas quando eu for para a minha faculdade, ali eu não vou me concentrar nisso. Não é isso que Paulo está falando. É presente ativo. Então é constantemente. É o tempo todo. Então a gente precisa entender que santidade depende de algo que você vai precisar exercitar o tempo todo. Não é uma coisa que você vai fazer às vezes. Não é se der, não é mais ou menos. Não é aqui e ali. É o tempo inteiro. Mantenham o tempo inteiro. E a outra coisa que a gente vai perceber dessa palavra é que ela está no imperativo. Ou seja, mais uma vez, não é uma opção. Paulo não está sugerindo que você mantenha. Ele não está dando um conselho, ele está dando uma ordem. É uma ordem à igreja. Meu irmão, se você não mantém os seus pensamentos nas coisas do alto, você está em pecado. Você sabia disso? Você está em pecado. Qual é a definição de pecado na Bíblia? Nova Aliança. 1 João ele vai dizer, o pecado é a transgressão da lei. Se você for para outra definição do que é pecado na Bíblia, Romanos capítulo 14, último versículo, ele vai dizer o quê? Tudo que não provém da fé é pecado. Ele vai dizer isso. Então, pecado é o quê?
você encontra a lei de Deus. Onde é que está a lei do crente? Na nova aliança. Nova aliança. Nós saímos da vigência da lei de Moisés e fomos para a lei de Cristo. Então, pecado é a transgressão da lei de Cristo. Paulo está dizendo, cheio do Espírito Santo de Deus, à igreja: mantenham, é uma ordem. Então, a igreja precisa entender que ela tem que estar dedicada a isso. E nesse sentido, eu vejo que uma das maiores dificuldades que eu observo, que não sei se vocês aqui, principalmente os que lideram, os pastores observam, né? Nos cristãos, quando o assunto é santidade, é a constância, é a disciplina. Então, o verbo que Paulo está usando aqui, ele indica uma ordem contínua. Então, Deus, ele estava falando por meio de Paulo à igreja de Colossos. Obviamente, ele está falando à igreja, a todos os que estão presentes aqui essa noite. Se você quiser santidade, você vai precisar lutar. Lutar contra o quê? Exatamente. Primeira coisa, preguiça. Você tem que deixar de ser preguiçoso. Não existe um cristão santo e preguiçoso. Você tem que lutar contra a sua falta de vontade. Porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de jejuar. Eu não tenho vontade de vir para a igreja. Eu não tenho vontade de perdoar os outros. Ele está dizendo, isso aí não é uma opção. Você vai ter que lutar contra a sua falta de vontade. Você vai ter que lutar contra as suas demandas aparentemente mais importantes do que a sua busca por Deus. E eu estou falando isso da perspectiva de alguém que hoje em dia eu só tenho tempo para trabalhar, cuidar da minha família e ir para a igreja. Basicamente, só tenho tempo para essas três coisas. E mesmo assim, não adianta, não tem essa desculpa: eu não consegui orar, eu não consegui ler a minha Bíblia, eu não consegui buscar a Deus, eu não consegui pensar nas coisas, não tem essa desculpa. É uma ordem, então você tem que lutar contra isso. E você vai ter que lutar contra o quê? Talvez uma das coisas mais maravilhosas e ao mesmo tempo terríveis que a gente tem hoje em dia, né? Que é essa bênção aqui, esse celularzinho. Distração. Tem que lutar contra a distração. Então você não vai alcançar a santidade de jeito nenhum, não pode esquecer. E eu imagino que vocês estejam cansados de ouvir isso dos seus líderes de alguma forma ou de outra. Mas a palavra está o tempo inteiro dizendo a mesma coisa, de diferentes formas, né? E eu creio fortemente que é necessário que a gente já explicite isso, né? Porque o que eu observo, né, principalmente em novos convertidos e em jovens também, é esse questionamento que às vezes a gente faz na nossa cabeça. Será que se eu orar sem vontade? Será que se eu ler a minha Bíblia sem vontade? Será que eu vim para a igreja sem vontade? Será que eu dizer, não, eu vou perdoar aquela pessoa mesmo sem sentir vontade? E aí a pessoa chega para mim e pergunta: Kevin, mas eu acho que Deus não recebe isso, porque eu estou fazendo sem vontade. E eu digo a vocês que na verdade é o contrário. É exatamente quando você não tem vontade de orar que você precisa orar. É exatamente quando você não tem vontade de ler a sua Bíblia que você deveria ler a sua Bíblia. E é exatamente quando você acha que você não precisa jejuar de jeito nenhum que você deveria começar a jejuar. E é quando você acha que você não precisa de igreja que você deveria estar congregando. Na verdade, o que acontece com muitos de nós é que nos esquecemos, ou talvez muitos cristãos não tenham essa instrução, de que existe uma guerra em você, e que você tem que ter ciência dela, e você tem que compreender as dinâmicas desse conflito, para você conseguir andar em santidade corretamente. Para que a gente possa entender esse conflito, e claro, lembrando, né, ainda estamos no nosso primeiro ponto, a disciplina. Por que a disciplina é necessária? E eu gostaria de que nós pudéssemos abrir aqui e ler algumas passagens do que está na carta de Paulo aos Romanos. Gostaria de pedir à igreja que abrisse em Romanos 7,14. E nós vamos ler aqui do versículo 14 até o versículo 24. Então, Romanos 7,14. Assim diz a palavra de Deus: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. E aí vamos para o 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O que é que Paulo está fazendo aqui? Quando a gente inicia o capítulo 7 de Romanos, Paulo ele vai entrar na perspectiva do homem que estava preso na lei de Moisés. Ali na antiga dispensação, antes que Jesus Cristo ele fosse manifestado e trouxesse a graça e o evangelho da salvação para todos os homens. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu recebi a lei de Moisés. Na lei de Moisés, a gente for lembrar aqui do que está escrito em Romanos 2, nela eu tenho uma forma da verdade, nela eu tenho um mandamento que deveria produzir vida, eu tenho algo bom e santo e verdadeiro, mas não faz sentido, porque parece que quando eu escuto aquela verdade, o que surge em mim é o contrário. Em vez de eu escutar aquilo ali e aquilo ali gerar a vida que deveria, ela gera morte. Parece que quando a lei fala para mim, não cobiçarás, é exatamente nesse momento que eu vou cobiçar. E quando Deus diz para mim, não matarás, aí vem o instinto assassino. Quando Deus fala, não adulterarás, aí é quando surge o desejo de adulterar. E o que é que Paulo está explicando aqui? Diante dessa realidade, ele vai dizer: miserável homem que eu sou, o que é que vai ser de mim? Porque Deus fica dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas parece que é exatamente isso que eu quero fazer. Como funciona isso então? Como é que eu vou sair dessa situação? E ele vai dizer aqui, ó, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com o meu corpo, a minha carne, da lei do pecado. Então perceba o que é que Paulo está dizendo aqui. Existe um conflito dentro de todo cristão, e Paulo está trazendo discernimento de 3 partes aqui nesse conflito. Existe alguém chamado carne, existe alguém chamado mente, e existe alguém chamado espírito, ou lei de Deus. E ele está explicando que esta pessoa, ou esta parte do conflito, a tal da carne, ela é inimiga de Deus. E ela não se volta para Deus de jeito nenhum. Nós vamos olhar aqui no capítulo 8 de Romanos, nos versículos 5 e 7, ele vai, do 5 ao 7, ele vai explicar isso. A carne não se sujeita às coisas de Deus, nem sequer tem essa capacidade. Então aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas se o Espírito habita em você e a sua mente é voltada para o Espírito, então você tem vida, a vida de Deus. É isso que ele explica. E por que é interessante você entender isso? Meu irmão, toda vez que eu chegar aqui, ou que o pastor chegar aqui e pregar uma palavra para você, você tem que entender que vai começar uma guerra dentro de você. Vai começar uma guerra em você. Toda vez que você decidir que você vai obedecer a Deus, vai existir uma guerra dentro de você. Toda vez que você decide que vai congregar numa igreja da maneira que a palavra ordena, ou seja, é sem cessar, sem parar o congregar, você tem que entender que vai haver uma guerra em você. E você não pode negligenciar essa guerra. E essa guerra não é de fora, ela é de dentro. Existe uma oposição que não será mudada. Essa oposição não será vencida totalmente. Ela não será completamente destruída até a volta de Cristo. Porque somente quando Cristo volta é que o seu corpo é redimido. Na ressurreição dos mortos, que é a volta de Cristo, nós temos a redenção do nosso corpo. E a palavra vai dizer que enquanto isso não acontece, nós gememos, esperamos a redenção. A natureza, lá em Romanos 8, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então existe uma oposição que não sai daquele lugar de oposição até que Jesus volte. O que isso significa? Que quando você acordar na segunda-feira, vamos ter ainda
o domingo aqui vocês vão estar mais uma vez reunidos e vocês vão receber a ministração da palavra. Quando você acordar na segunda-feira, você vai ter provavelmente, a menos que você tenha progredido muito na caminhada com Deus, e você tenha muito dado lugar ao Espírito, quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, se você acordar na segunda-feira, é provável que você vá ter uma resistência a querer orar, você vai ter uma resistência a querer ler a sua Bíblia, você vai ter uma resistência a querer jejuar, você vai ter uma resistência a querer ser misericordioso, paciente, perdoar as pessoas, você vai ter uma resistência a querer evangelizar, a ir pelo mundo e fazer discípulos. Você sempre vai ter uma resistência em você. Essa resistência a Bíblia chama de corpo. É o seu corpo. O seu corpo é pecador e ele não se converte. Quando você se batizou lá nas águas, ele não morreu, ele continua aí. E a Escritura diz que você precisa entender isso. Você tem que entender esse conflito. Porque quando você não entende esse conflito, o que é que acontece com a pessoa? E muitas vezes os novos convertidos, principalmente, eles têm esse problema, né? Parece que o que eu sinto não é o que eu deveria fazer. E aí o que é que surge na cabeça do crente? Talvez o que eu sinto seja quem eu sou. Talvez o que eu estou sentindo seja o que me define. Talvez aquilo que está vindo, a inclinação, o ímpeto da carne em mim seja a minha vontade. E eu preciso dizer, não é. E na busca por santidade, Deus ele vai honrar a sua decisão de buscá-lo, não o seu sentimento de buscá-lo. São coisas diferentes. E parece que às vezes falta essa disciplina na nossa cabeça, de saber diferenciar. Se você sente uma inclinação contrária a de Deus, isso não quer dizer que você é inimigo de Deus. Isso quer dizer que você tem uma carne, como a Bíblia prevê que você tem. Você precisa decidir buscar a Deus. Você precisa decidir abrir a sua Bíblia. Você precisa decidir lutar contra o pensamento errado. É provável que você vai passar o resto da sua vida lutando contra os pensamentos errados. Eles não vão desaparecer, porque para isso a sua carne teria que ser destruída, teria que morrer. Aí você seria só espírito e alma, aí você iria para o céu e aí, beleza, muito fácil. Porque o nosso espírito, Jesus já explicou. Ele disse o que sobre o nosso espírito? Nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos entender isso. Quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Quantos aqui são casados? Alguns aqui estão quase para casar, né? Serginho está quase para casar. É mais ou menos, né? Casar. Quem é casado aqui vai entender isso. Se você for casado e você intencionalmente, conscientemente, muitas vezes cansado, muitas vezes talvez sem nem tempo hábil para isso, mas se você não for lá investir tempo com o seu cônjuge, para você ter conversa, para você ter tempo de intimidade, para vocês investirem no seu relacionamento, o que é que vai acontecer com o seu casamento? Ele provavelmente vai ser destruído. Vocês vão se desentender. Vocês não vão conseguir estar alinhados. Só que parece que as circunstâncias não cooperam. Antes de casar, eu achava que tinha dificuldade para fazer devocional. Espere casar. O outro irmão já riu ali. Espere você casar. Aí você casado acha que é difícil fazer devocional. Imagine quando você tiver filhos. Então você tem que entender isso, meu irmão. É um esforço igual do casamento. Por isso, inclusive, que o casamento é essa simbologia desse mistério que Paulo fala, né? Sobre a união entre Cristo e a igreja. Então tem que haver disciplina. Muitas vezes você vai ler a sua Bíblia sem querer, você vai orar sem querer, e você vai jejuar sem querer, e você vai vir à sua igreja sem querer. A nossa vontade, o nosso desejo, a sua emoção, o seu sentimento, ele é volátil e ele é facilmente influenciável pela sua carne. O cristão ele precisa entender que o que define ele em sua mente e em seu coração não é o que ele sente, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa é a nossa disciplina. O cristão que ele está buscando a santidade, ele tem que entender que ele tem que ter disciplina, disciplina mental, disciplina psicológica. Ele tem que ter disciplina na cabeça dele. Ele tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que não é, o que é carne e o que é Espírito de Deus. Amém?
Então vamos para o segundo ponto da nossa pregação. E esse segundo ponto, ele é intimamente ligado ao primeiro, que é o quê? O perigo de você negligenciar as coisas internas. Então, primeiro Paulo fala sobre manter. E a gente entendeu que esse manter, ele é perseverante, ele é contínuo, ele é todos os dias, ele é em todos os contextos, ele é o tempo inteiro. É uma guerra contra a sua carne, é uma luta mesmo. E aí, o que é que ele vai dizer? Mantenham os pensamentos. E aqui, a gente precisa falar sobre isso, essa verdade, né? Focar nessa verdade aqui, que é a chave para ser santo. A chave para você ser santo não é o que está fora de você, são os seus pensamentos. E é por isso que, se você for ler aqui, por exemplo, na minha Bíblia aqui NVI, se você for ler esse trecho que a gente leu aqui de Colossenses, né, 3, ele vai dizer instruções para um viver santo. E ele vai começar falando isso. Mantenha os seus pensamentos. Eu não sei se você já percebeu isso aqui, mas o diabo, o mundo e a sua carne, a maior estratégia que eles têm contra você na sua busca por santidade é fazer o quê? É tirar a sua análise do que está dentro para colocar no que está fora de você. Fora de você. Existe um conflito dentro do cristão. Existe um conflito dentro das igrejas, até teologicamente falando, de tentar pensar sobre Deus e pensar sobre a santidade e aquilo que agrada a Deus, não com base naquilo que está dentro, mas com base naquilo que está fora. E para que a gente possa contextualizar isso e entender claramente esse assunto que eu estou querendo transmitir aqui, vamos abrir em Hebreus. Vamos abrir a passagem que está em Hebreus, capítulo 9, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. A palavra diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Note o santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca, e a respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Agora preste atenção nisso aqui. Dessa forma, o Espírito Santo estava falando ou mostrando que havia não ainda sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Outra tradução seria o verdadeiro Santo dos Santos, ou o verdadeiro lugar santíssimo, certo? 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. O que é que o escritor de Hebreus está falando aqui? Quando Jesus se manifestou, existiu, a gente vai ver algumas passagens aqui sobre isso, existia um problema, existia uma espécie de paradigma de pensamento, um sistema de raciocínio, um modo de pensar a respeito das coisas divinas que era problemático para aquilo que Jesus ele queria ensinar. E na verdade esse modo de pensar as coisas de Deus, ele se focava em quê? Não era dentro do homem, era fora do homem. E o que acontece é que ele vai explicar, ora, aqueles sacrifícios, aquelas ordenanças exteriores, aquele tabernáculo terreno, físico, aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias ali diárias de sacrifício, elas não conseguiam fazer o quê? Dar ao adorador uma consciência
perfeitamente limpa. Eles estavam exteriormente, cerimonialmente puros, mas dentro deles permaneciam o quê? A mesma coisa. Permaneciam maus. A consciência deles continuava acusando, vez após vez, o pecado cometido. Então o pecado nunca parava. Por isso você precisava de sacrifício todos os dias, todos os anos. Ele está explicando o quê? Que aquele modo de fazer as coisas, aquela modalidade ali, foi imposta por um tempo, até o tempo da nova ordem. O que é essa nova ordem que ele está falando ali? É a dispensação da plenitude dos tempos. É o momento em que o Filho do Homem é revelado, Jesus Cristo. E quando ele vem o quê? Trazer a nossa salvação. E aí ele faz algo curioso. Ele muda completamente o foco da coisa. A lei já falava a todos nós que nós precisaríamos ter uma mudança interna. Se, por exemplo, a gente for ver passagens como Deuteronômio 10,16, o que é que a lei dizia para o povo hebreu? Circuncidem o coração de vocês. A lei já denunciava que era necessária uma transformação interna. É claro que nós não entendíamos completamente o que significava aquilo ali, como nós entendemos hoje pela nova aliança. Colossenses capítulo 2 vai explicar que aquela circuncisão do coração era o despojar do corpo da carne. Ou seja, lembra de Romanos 7,8? Com a mente sou escravo da lei, mas com o corpo do pecado. Então a circuncisão do coração de Deuteronômio, que Deus mandava o povo operar, era o despojar, ou seja, era deixar de ser carnal, era deixar de ser pecador, era ser santo. E essa santidade não era de qualquer jeito, ela não era por fora, como as pessoas, muitas delas entenderam, principalmente os líderes religiosos de Israel, os fariseus. Jesus vai confrontar eles em Mateus 23, sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, por dentro vocês são podres. A ideia de uma santificação por fora, uma santificação externa, física do corpo, cerimonial, mas que para Deus não servia para nada. Então Jesus ele vai desfazer isso. Lá em Joel 2,13 ele vai dizer: olha, eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, rasguem o coração de vocês, rasguem o coração e não as vestes. Então o escritor de Hebreus ele deixa claro essa verdade. Mesmo que a lei tivesse falado sobre isso, a mentalidade que permaneceu na humanidade, especialmente no povo de Deus, dizia respeito a um foco. E se considerando os fariseus, por exemplo, um foco obsessivo nas coisas do corpo. Na própria carta de Colossenses a gente já vê isso, né? O mau procedimento, ela é uma consequência do quê? Colossenses 1, 21 a 23. O mau procedimento é uma consequência e uma comprovação de quê? Da inimizade com Deus que temos no quê? Na nossa mente. É o mau procedimento em nossa mente. Jesus vai desfazer isso na nova aliança. Se vocês puderem abrir em Mateus 5, 27 e 28. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Mateus 5, 27 e 28. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ele tira o foco da ação e joga para a intenção, aqui dentro. Vamos agora para Tiago 1, 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Que ele vai dizer aqui sobre o pecado. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo ou sua cobiça, sendo por esta arrastada e seduzida. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha que interessante. Tiago está explicando uma questão sobre o pecado que ela não depende do que vem de fora. Não depende da tentação externa. Qual era o problema do sujeito que peca? Ele vai dizer: estou sendo tentado por Deus. Não, Deus a ninguém tenta, ele não pode ser tentado pelo mal. Então qual era o problema? Era o mau desejo. O problema não era a tentação de fora. É que quando a tentação de fora veio para você, tinha dentro de você uma coisa que não foi tratada: um mau desejo, uma cobiça. Dentro de você essa cobiça te seduziu, dentro de você ela te arrastou. Tudo o que o mundo e o diabo precisou fazer foi lançar uma fagulha, porque dentro do seu coração e dentro da sua mente já havia o quê? Um mau pensamento, um mau desejo, já estava construído ali dentro.
era uma questão apenas de atiçar você. E a Bíblia traz essa mudança radical de pensamento. Para muitos deles, às vezes para muitos de nós, mudar alguma coisa dentro de nós seria muito menos crítico do que mudar algo fora de nós. Já percebeu isso? Cristãos que são obcecados com a aparência das coisas, eles são obcecados com a aparência deles, ou a reputação deles. Mas quando você vai olhar o que sai da boca do sujeito, quando você vai olhar a vida dele quando ninguém está vendo, ou no casamento dele ou coisas do gênero, você vai perceber, nada daquilo faz sentido. Dentro está podre, está morto. Não tem a palavra de Deus ali dentro, não tem o amor por Deus ali dentro, não tem a justiça de Deus ali dentro. Então a aparência dele é santa. O sujeito vem para a igreja, ele até ora. Os fariseus oravam. Ele ora, às vezes ele ora horas por dia. Ele conhece a Bíblia igual Satanás, conhece muito bem, mas não faz diferença para a vida dele. E aí ele tem uma aparência de santidade. E muitas pessoas, inclusive, às vezes, são guiadas por essa aparência. E a gente vai falar, é claro, no último ponto aqui, a gente vai falar sobre a aparência. A aparência, ela não é desprezível, mas ela não é o princípio da coisa. Não é aquilo que verdadeiramente Deus avalia quando Ele olha para você. Quando Deus olha para você, o que Ele olha é o seu coração e a sua mente. Isso aqui é muito importante, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente parece dentro da igreja que fica mais escandalizado, às vezes fica irado, indignado com outros irmãos por causa de coisas que eles fizeram, quando na verdade o maior problema não é o que os outros fizeram, é como eu reajo a isso. Colossenses 13, por exemplo, vai falar: olha, abandonem toda ira, toda indignação, sejam pacientes, misericordiosos uns com os outros. Não é o que os outros fazem, é sempre o que está dentro de você. Não negligencie o que está na sua mente, não negligencie o que está no seu coração. Isso é o que Deus vai levar em conta quando você for julgado no último dia. Você sabia disso? O seu coração e a sua mente, o que você tem permitido estar aí dentro, é o que vai trazer condenação ou justificação a você. Em Romanos ele fala o que sobre a salvação? Aquele que com o coração crê para a justiça, com a boca confessa para a salvação. A confissão de boca, na verdade, é uma consequência de algo que acontece no seu coração. Se você for analisar, por exemplo, outra coisa interessante, lá em Apocalipse 2, quando ele fala sobre a igreja que era influenciada por Jezabel, ele vai dizer que vai matar os filhos daquela mulher. Ele vai trazer julgamento sobre Jezabel e sobre aqueles que adulteraram com ela, sobre aqueles que participaram de suas doutrinas, os profundos segredos de Satanás. Ele vai dizer o quê? Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o quê? Mentes e corações. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai falar a respeito da recompensa. Ele vai falar a respeito de serem mordomos dos mistérios de Deus. E ele vai falar de não julgar todos antes da hora, porque Jesus virá. E quando ele virá, ele trará à luz as coisas que estão ocultas nas trevas e revelará os intentos do quê? Do coração. Ele revelará os intentos do coração. E então cada um receberá de Deus a sua recompensa. A recompensa na eternidade depende diretamente do intento do teu coração. Cristo avalia os corações e as mentes, então é uma mudança radical. Porque durante muitos séculos, milênios da humanidade, as pessoas desenvolveram sistemas religiosos em torno de acreditar que o que elas faziam, os seus rituais, a sua aparência, o sacrifício de animais, podia fazer alguma coisa por elas. E Deus está dizendo o tempo inteiro: não adianta de nada. Primeiro tem que mudar aí dentro, para depois mudar para fora. Não adianta. E nós precisamos ter isso com muita clareza, porque nós seremos tentados pelo diabo. O mundo, a nossa carne, eles vão querer encher de preocupação, encher de encheção de saco, vamos colocar assim. Vai acontecer, meu irmão. Vai surgir alguém na igreja que talvez te chateie. Vai surgir uma preocupação no teu trabalho. Você vai ter questões financeiras que você vai ter que resolver. Você vai ter questões de relacionamento que você vai ter que resolver. Você vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter perseguições se andar piedosamente em Jesus Cristo. Mas o maior problema em tudo isso é o que está fora? Não. É o que vai acontecer fora? Não é. É o que está no seu coração. Por isso o cristão tem que estar o tempo inteiro fazendo o quê? Autoanálise. Ele tem que fazer autoanálise.
E a gente vai lembrar de 1 Coríntios 11. E as instruções acerca da ceia do Senhor. E ele vai falar o tempo inteiro para fazer o quê? Autoanálise. Olha, porque muitos de vocês estão aí participando da ceia, que na verdade é uma figura, né? É um símbolo de ser parte do corpo de Cristo, que na verdade é uma ação que lembra você que você é a igreja. Então, vocês estão aí participando da ceia, dizendo que vocês são a igreja do Senhor, mas vocês não se autoexaminam. O que acontece com muitos de vocês? Muitos de vocês estão fracos, outros estão doentes e muitos já adormeceram. O que é que Paulo está explicando ali? Quando você não tem essa percepção dentro de você, quando você não tem uma vida de autoanálise, quando você não tem uma vida onde você está se santificando dentro de você, os seus pensamentos não estão nas coisas do alto, como Paulo ordenou ali. O que acontece com você? Você vai ser sobrecarregado pelo mundo. Aí você vai enfraquecer na fé, fisicamente na fé. Você vai adoecer fisicamente na fé. E você vai morrer fisicamente e na fé. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa tomar esse cuidado. A tentação é sempre essa, não é? E a grande verdade é que somente uma coisa é importante. Vamos abrir em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você precisa entender o contexto do que está sendo falado aqui. Naquele momento, o Espírito Santo não havia sido dado a todos os que creem em Cristo. Jesus estava no meio dos seus 3 anos de ministério, antes de ser crucificado, ressuscitar e ascender aos céus. Então, quando Jesus estava ali no meio dos judeus, o reino estava ali no meio dos judeus. E a casa em que Jesus entrava, e o lugar onde Jesus estava fisicamente, ali vinha a verdade que trazia libertação. As pessoas não tinham espírito dentro delas, as pessoas não tinham Bíblias como nós temos aqui. Livro era coisa de gente rica naquela época. Então, o que é que estava acontecendo naquele momento? Naquele momento, Marta e Maria tinham a disponibilidade de Deus em pessoa dentro da casa delas. Elas não tinham aquela palavra ainda dentro delas. Elas não tinham a Bíblia delas, mas elas tinham Jesus ali. E o que é que Marta faz? Ela se distrai. E não me entenda errado, nós precisamos organizar a nossa casa, nós precisamos receber bem as pessoas, quando as pessoas vão na nossa casa. Mas você precisa ter noção de quê? De prioridade. Como eu disse, como Paulo falou, Colossenses 3:2, mantenham o pensamento, não é uma opção. Hoje você tem a palavra de Deus disponível, e tem Deus dentro de você, lhe lembrando de todas as coisas que Jesus disse, e lhe ensinando toda a verdade. Então você, todos os dias, todas as horas, tem a oportunidade de dentro de você trazer essa mudança, e trazer essa lembrança, e trazer esse entendimento. Então use isso a seu favor. Você precisa disso. É para você estar pensando em Deus, é para você estar considerando as coisas do alto o tempo todo, todos os dias, dentro de você, meus irmãos. Então, voltamos ao texto base, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. O que é que Paulo realmente está dizendo aqui, considerando tudo que nós já falamos até agora, né? Persistam, lutem, guerreiem, se planejem, desenvolva estratégia na sua vida, para que os seus pensamentos, a sua visão de mundo, os seus planos e as ideias que vocês têm das coisas, elas sejam fundamentadas em quê? Elas sejam direcionadas para o quê? Para as realidades celestiais. A realidade celestial onde Cristo se assenta à direita de Deus. Tem que ser assim em tudo na sua vida. Aí você vai perder o quê? Você vai perder o secular. Não tem secular para cristão, meu irmão. Esqueça isso, pelo amor de Deus.
Não tem cristianismo no domingo, não. Tudo na sua vida tem que ser restaurado segundo a palavra. Tudo toda a área da sua vida. Seu trabalho tem que ser santo. Tudo tem que ser santo. E você só vai conseguir fazer isso quando dentro de você essa for sua maior prioridade. Amém? Então, terceiro ponto aqui para a gente encerrar: o perigo de você negligenciar as coisas externas a você. Agora a gente vai precisar entrar num outro cuidado aqui, né? Porque quando eu ensino para as pessoas que a aparência, o externo, as coisas que acontecem fora de você, elas não são o seu maior problema, elas não são a sua maior dificuldade. Às vezes a gente pode cair num outro extremo igualmente errado, e é isso que a gente vai ter que entender aqui. Nós temos que atentar a uma questão que Paulo, na verdade, ele teve que frear na igreja de Colossos. Ideias que estavam se estabelecendo ali na carta aos Colossenses que ele está tratando. Então, se nós pudermos aqui abrir em Colossenses 2, versículo 8, e depois nós vamos ler dos 16 até o 23. Ele vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Agora vamos pular para o 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou de dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, nós precisamos entender que quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, a carta à igreja de Colossos, começou a se infiltrar no meio daquela igreja algumas correntes judaicas, filosóficas, né? Algumas linhas filosóficas místicas, né? O judaísmo, se vocês forem estudar, ele tem várias vertentes, né? Existe o judaísmo mais clássico, ortodoxo, existem outras vertentes mais místicas, né? Ritualísticas do judaísmo, e aquelas ideias começaram a entrar no meio da igreja de Colossos. E Paulo, aqui no capítulo 2, ele está combatendo essa ideia. E muitas dessas ideias do que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos, se você for estudar a história da igreja ali, alguns séculos depois do que Paulo escreveu, viriam a aparecer novamente num sistema de pensamento filosófico religioso chamado de gnosticismo. Gnosticismo. Que ideias eram essas que Paulo ele vai combater aqui, né? A ideia de que podemos alcançar o divino, e aqui na nossa mensagem de sermos santos, né? Próximos e íntimos de Deus, ou de ter o favor de Deus, e para isso nós precisaríamos do que vem por meio do que? Da filosofia humana, da tradição dos homens, de princípios elementares do mundo. O que é princípios elementares do mundo? O que é que Paulo está dizendo aqui? Filosofias que se baseiam em princípios elementares do mundo, os fundamentos do mundo. Como é que uma pessoa ela interpreta e ela entende a realidade ao redor dela? Pega um ser humano de qualquer cultura e qualquer época, você pega ele, larga ele ali sem nenhuma revelação especial da palavra. Como é que ele vai raciocinar as coisas divinas? Olha em todas as culturas. Ele vai pegar o céu, ele vai dizer que é um Deus. Ele vai pegar o sol, ele vai dizer que é um Deus. Ele vai criar um monte de rituais. Ele vai tentar raciocinar o divino através do quê? Através do que ele pode ver com os olhos, através do que ele pode ouvir com os ouvidos, através do que ele pode tocar com as suas mãos, através do que ele pode cheirar e comer, provar do seu paladar. Os princípios elementares do mundo são o modo como esse mundo pensa em sua essência. O mundo físico ele é escravizado a isso.
Então, se você olhar em todas as religiões, você vai ver sempre isso. É sempre o externo, é sempre o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco. E aí Paulo ele vai combater essa ideia. Não é por meio dessas coisas, não é por você não tocar. E aí Jesus ele vai ter que falar isso, né? Nos evangelhos a gente vai ver esse episódio, onde Jesus ele vai desfazer a ideia de que comer alimentos impuros tornava você espiritualmente impuro. E ele vai mudar isso. Por causa da lei de Moisés e da ministração que Deus trazia através daquelas figuras, as pessoas começaram a achar que você era aprovado ou não por Deus porque você comia porco, ou não. Achava que uma coisa externa que você ingeria no seu corpo tinha o poder de purificar, de santificar, ou de contaminar. Jesus vai dizer, não faz diferença, porque não são essas coisas que contaminam vocês, é o que está em seu coração que te contamina, ou o que está em seu coração que te enche de vida. Mais uma vez, as coisas internas, amém? As coisas internas. Então, muitas dessas filosofias iriam virar o gnosticismo. O que é que o gnosticismo ele ensina, essencialmente, né? Ele vai falar o quê? Bom, o mundo material, ou o mundo físico, ele é uma coisa maligna, ele é mau, ele foi deturpado, ele foi pervertido, ele é mau. É engraçado que se você for analisar isso na Bíblia, não é totalmente estranho ao que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, o mundo jaz maligno. 2 Pedro 3 vai dizer, tudo que existe hoje está reservado para o dia do juízo, para o fogo. Jesus vai dizer, da carne não tem nada do que se aproveite. Então parece que tem alguma coisa a ver, mas aí a coisa vai começando a ficar estranha. Então ele vai dizer, o mundo físico, o mundo material, ele é mau, ele é do mal, maligno. E aí o que acontece? O corpo é o quê? Ele é físico. Então o que é que vai acontecer com o corpo físico? Ele é mau. E aí o corpo vira o quê? Uma prisão para a sua alma e para o seu espírito. E aí o sujeito vai chegar e vai dizer o quê? Então você precisa da libertação disso. Que libertação é essa? É um conhecimento místico, especial, que vai te libertar, que em grego vai se chamar gnosis, daí o termo gnosticismo. E sempre esse conhecimento, ele é o quê? Ele se fundamenta em quê? Paulo está dizendo, nos princípios elementares deste mundo. Nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, nada tem a ver com o Evangelho que transforma de dentro para fora. Tem a ver com tradições, tem a ver com rigorosidade, com o corpo. E por causa disso o gnosticismo ele produz dentro da igreja, ele produz nos cristãos. Quando você tem muito cristão gnóstico, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muito cristão gnóstico dentro da igreja. Ele produz duas vertentes aparentemente opostas entre si, mas que na verdade são dois lados da mesma moeda. Uma delas é o ascetismo e a outra é a libertinagem. Uma dessas duas. Por quê? O que é ascetismo? Rigorosidade que vem de desprezo, raiva, ira, rejeição daquilo que é do corpo, daquilo que é físico, porque o físico é mau. Então você precisa ser o quê? Você precisa ser rigoroso. É o sujeito que acha que para ele ser aceito por Deus, e ele acha que para ele ser santo, ele precisa infligir dor física. Ele acha que para ele ser santo, ele precisa sofrer fisicamente. Ele tem que sofrer emocionalmente, fisicamente. Ele tem que ser privado das coisas. E isso santifica ele. Porque o corpo é mau, então ele precisa ser combatido. Ascetismo, contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque não são as coisas físicas que te santificam. É dentro do teu coração, tu ouviu o Espírito que fala pela palavra. E qual é o outro extremo? Libertinagem. O que é que a libertinagem vai ensinar através do gnosticismo? O corpo não faz diferença, o corpo é mau. Então, como o corpo é mau, portanto ele não faz diferença, só o que importa são as coisas espirituais, seja lá o que espiritual quer dizer para você, né? Ter visões, ter sonhos, ver anjos, ter teofania, ou seja lá o que você acha que é espiritual. Então, como o corpo não importa, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a vida me levar. É aquele cristão que, se você chegar na igreja, eu não sei se algum dos líderes aqui já passaram por isso. Chega uma moça aqui, normalmente é mulher que tem essa situação, né? Chega uma mulher na igreja com a roupa totalmente inapropriada. Aí você vai, chama a atenção, né, no particular, e diz que aquela roupa não é apropriada para a igreja, né, para estar mostrando o corpo daquela forma. O que é que a pessoa vai dizer? Quando vem da libertinagem do gnosticismo. Isso aí não é a essência do evangelho. Porque isso aqui é meu corpo, isso aqui não define a minha santidade. É o outro problema, a libertinagem. E para você conseguir combater
essas duas coisas, como é que você faz? Como é que a gente foge desse tipo de ideia dentro da igreja do Senhor? Entender o quê? Entender que o físico, entender que o que está fora de você, entender que a sua aparência, que o que você fala com a sua boca, entender que essas coisas elas são mais, foram corrompidas pelo pecado, sim, mas elas têm o quê? Propósito. Elas têm propósito. E isso deve libertar a igreja do Senhor desse tipo de ideia. Então, meus irmãos, o físico tem propósito. Pensar nas coisas do alto não é você esquecer, por exemplo, a gente vê muitos ministros e pessoas, né, de liderança dentro da igreja sacrificando o próprio casamento porque as coisas da igreja são mais importantes. Não é você sair vivendo sobre toda a inclinação do seu corpo porque o corpo não importa. É você fazer o quê? É pela palavra dentro de você, entendendo a vontade santa de Deus, santificando o teu pensamento, o teu coração, e você passa a transformar aquilo que está ao seu redor e aquilo que está fora de você. E isso tem que levar a gente para esse pensamento. Veja, meu irmão, não é que Deus ele não se importe com a tua vestimenta. Deus vê você por inteiro. O ponto não é esse. Não é que a música que a gente entoa aqui, né, ela impressione Deus com a nossa técnica vocal e musical. Os louvores que os anjos entoam na presença de Deus nos céus excedem muito o que a gente consegue fazer aqui. Falo isso como músico, certo? Também participo do Ministério do Louvor de Igreja. Nossas músicas não impressionam Deus, a gente não faz ela da melhor maneira possível, porque elas impressionam ou compram a Deus de alguma forma. A gente não se veste de maneira adequada. Pastor, eu não sei o senhor, mas eu quando entrei na igreja, eu só andava de calção, casaco e chinelo. Eu ia para a bateria desse jeito. Tem algumas igrejas que não se importam com isso, e para mim também não tem importância nenhuma, certo? Mas a questão é, por que eu passei a me vestir de maneira mais decente? Por que eu não estou aqui com vocês com um calção e chinelo aqui, uma camisa de praia ou coisa do gênero, que é o que eu gosto de vestir? Porque a minha vestimenta impacta vocês. Porque a minha vestimenta impacta vocês. Por que a gente fala para as meninas se vestirem de maneira decente para não provocar os outros? Porque a vestimenta dela impacta os outros. Por que Deus ele quer que você transforme o seu coração e transforme a sua mente? Para que quando você tiver essa transformação, você passe aí fora, para o que está fora de você, e você use essas coisas para o propósito e a glória dele. É para isso que nós temos que transformar a nossa mente e o nosso coração. Então, muito cuidado, meus irmãos. Nós fomos chamados por Deus para, através da salvação que há em Jesus, trazermos o reino de Deus para cá. E essa realidade ela tem que começar necessariamente dentro. Deus não vai aceitar de fora para dentro. Ele vai aceitar de dentro para fora. Mas Ele não vai esquecer o que está fora. Enquanto esse mundo permanece, né, enquanto Deus ele não volta e não destrói esse mundo e faz um novo, como Ele falou que vai fazer, nós estamos aqui usando essas coisas aqui do mundo e subvertendo o que foi, né, trabalhado pelo diabo para perverter. Nós estamos subvertendo a ordem desse mundo e trazendo as coisas para a glória de Deus e fazendo tudo para a glória de Deus. Então tudo o que é interno e o que é externo importa, mas toda transformação tem que começar por dentro. Então, meus irmãos, aqui já estou concluindo, certo? Nós precisamos ter o pensamento nas coisas do alto. Nós temos que entender que realidade é essa, onde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, Pai. Como é lá em cima. Você tem que começar a passar os seus dias pensando como é que você pode trazer lá no seu trabalho essa realidade onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você tem que começar a pensar como o seu serviço dentro da igreja que você vem fazer aqui toda semana, ele traz essa realidade para cá. Porque é para isso que você foi chamado. Quando a Escritura fala que nós somos embaixadores de Cristo, quando a Escritura fala que o nosso objetivo é o ID, a grande comissão, é pregar o Evangelho a todo mundo e fazer discípulos, é disso que ela está falando. O que é o Evangelho? O que Jesus pregava às multidões? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que é que ele fazia? Ele demonstrava os sinais que evidenciavam a manifestação do reino. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, libertava os cativos, ensinava a sabedoria aos humildes. Ele trazia o tempo inteiro a realidade
aonde Deus está, no terceiro céu, lá no lugar supremo, no seu trono, naquele lugar. E para a gente finalizar isso, eu gostaria que nós terminássemos aqui lendo alguns versículos do capítulo 3 de Colossenses, para entender como é esse lugar. Você já entendeu a disciplina que você precisa ter? Você já entendeu que a essência e a chave é no seu coração e na sua mente? E você já entendeu que a partir disso, o seu exterior tem que ser transformado, e a sua vida ao seu redor, e o ambiente ao seu redor tem que ser transformado. Vamos entender o que exatamente tem que ser manifesto. Que realidade é essa? Se você tivesse que chegar agora lá no terceiro céu, e você pudesse estar diante de Deus e diante dos santos anjos que estão ali, e você pudesse sintetizar o que não existe lá e o que existe lá, como é que seria? Paulo vai fazer isso no capítulo 3 de Colossenses. Ele vai dizer aqui, versículo 5: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que é que tem que ser destruído, erradicado da vida do cristão em todas as esferas da vida dele? Imoralidade sexual, impureza, paixão descontrolada, desejos maus, ganância, que é idolatria. Vamos agora para o versículo 8. O que mais tem que ser erradicado na vida do cristão? O que é que você tem que tratar dentro de você para depois tratar fora de você? Ira, indignação, maldade, maledicência, ou seja, falar mal das pessoas, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, que se corrompe com as suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E agora a gente vai entender o que é que tem que ser criado, o que é que tem que ser cultivado aí dentro do seu coração. O que é que tem que se estabelecer em todas as igrejas, na sua casa, no seu secreto, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade? O que é que você precisa viver aqui, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É legal que em Colossenses 3,15, eu não sei se vocês já viram isso, as pessoas costumam usar Colossenses 3,15 para dizer que o cristão ele tem que tomar decisões na vida dele sempre guiadas por uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo o entendimento, nos que usam essa passagem para esse fim, ela costuma ser uma sensação de tranquilidade dentro de você, que vem numa situação que você não entende o que vai acontecer, mas você fica tranquilo. Não é o que o versículo está dizendo, não é o que essa passagem está dizendo. Colossenses 3,15 está dizendo que para o ambiente celestial, onde Deus está à direita de Deus Pai, se manifeste ao seu redor, a paz de Cristo tem que ser aquilo que governa o seu coração. O que é que ele está explicando ali? Tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo o que você faz na sua vida deveria ser julgado dentro de você pela paz de Cristo como o seu objetivo. Por quê? Porque o céu onde Cristo está à direita de Deus Pai é um lugar de quê? É um lugar de paz. Santidade, inclusive, aqui no contexto de Colossenses 3, o segredo dela, pelo que Paulo está falando aqui, está principalmente ligado a você ser uma pessoa pacificadora. Você sabia disso? Às vezes a gente tende a raciocinar, mais uma vez, princípios elementares de mundo. A gente tenta raciocinar um ambiente celestial como um ambiente onde a gente vê Deus visivelmente, uma teofania. E a gente acha que um ambiente celestial e que verdadeira santidade é você ver um anjo, é você ver Deus literalmente com os olhos.
É você ver uma música de louvor e adoração bem executada, sem erros de notas, sem desafinar, sem sair do tempo. Mas aqui, um ambiente celestial é um ambiente de pacificadores. Já parou para perceber isso? Você é uma pessoa pacificadora? Lembra lá do Sermão do Monte? O que é que Jesus falou sobre os pacificadores? Eles serão chamados de quê? Filhos de Deus. Jesus condiciona a identidade de filhos de Deus ao ato de você ser pacificador. Então, meus irmãos, eu gostaria de pedir que todos vocês se levantem, se possível. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor não nos permitiu ficar presos ao diabo, presos ao império das trevas, presos ao pecado. Mas o Senhor, Pai, nos libertou, e o Senhor não apenas foi lá e pagou o preço do pecado. O Senhor nos revela a Tua vontade na palavra, e o Senhor nos dá o Espírito que nos ensina qual é a Tua vontade na palavra. E o Senhor nos mostra qual é o Teu propósito, Pai. Não temos que ser ignorantes, não temos que ficar no escuro, não tem que ser mais um mistério, o mistério foi revelado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos trate, nos ajude a sermos santos no íntimo, Pai. Nos ajude a buscar, Pai, no íntimo, no coração, na nossa mente, Pai, a santidade. Nos ajude, Pai, a ter os mesmos interesses que o Senhor. Nos ajude a orar, Pai, pela salvação de almas, e não somente pelo nosso dinheiro. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a pedir, Pai, pela expansão do Evangelho, e não somente os nossos problemas pessoais, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter os mesmos objetivos que o Senhor tem. Nos ajude, Senhor, a contemplar e a entender essa realidade onde o Senhor está assentado à direita de Deus, Pai. Em nome de Jesus, continua falando conosco poderosamente. Abençoa a Tua igreja, Pai, e cumpre em nós a Tua vontade e o Teu querer. E é assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. O que antes era lucro já não